Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a terceira semana do PET, volume 3. Bom, nessa semana nós vamos continuar tratando das fake news e para isso nós vamos trabalhar com interpretações de alguns textos. Bom, em nosso último encontro vimos sobre as fake news e as interferências que elas podem causar nas questões políticas e sociais. Hoje vamos aprender como identificar uma fake news. Antes de você ler o texto, gostaria que você refletisse sobre essas questões. Você sabe diferenciar uma notícia de um boato? Como identificar a fonte de uma notícia? Quais ações são importantes para o combate aos boatos? Quais problemas são trazidos com as fake news? Bom, vamos ler então essa. Vamos ler então isso aqui. Olha só. Algumas dicas para não cair em fake news. Segundo especialistas, o bom senso é fundamental para impedir a propagação de informações falsas. Em um mundo hiperconectado, com disseminação em massa de boatos, as fake news podem estar nos pequenos atos cotidianos e nas avalanches de informações que recebemos a cada segundo. Então, o que a gente tem que saber? Primeira coisa, é confiável? Preste atenção ao domínio do site. Organizações conhecidas normalmente têm seus próprios domínios. Sites que tenham no final .as, .or ou .co e podem não ser de confiança. Certifique-se do histórico do veículo. É atual? Além de verificar a fonte da informação, fique atento à data de publicação da notícia para avaliar se o tema não está sendo reintroduzido em sua timeline. Não se deixe enganar por notícias velhas. Quem são as fontes? As informações do texto são creditadas a alguém? Esse texto está citando um documento ou algum entrevistado? Outro ponto que vale a atenção: a notícia é assinada por quem? A maioria das notícias falsas não tem um autor identificado. Outra coisa: é bombástico? Textos exagerados ou extremamente apelativos são certamente para mexer com a emoção do público e são usados por caça-cliques. Outra tática bastante comum entre os propagadores de notícia falsa é ter títulos exagerados para chamar a atenção do leitor, com muitos adjetivos. Outra questão: vale a pena compartilhar? Nunca compartilhe sem checar. Em uma época em que as opiniões políticas são tão polarizadas, notícias falsas não são despretensiosas. Para os cientistas políticos, vale a pena verificar se a mesma notícia está sendo repercutida em outros lugares. Uma notícia envolvendo uma personalidade importante dificilmente ficará restrita a um só site. Então, vocês têm que verificar se está em outros sites, né? Verifique as fontes consultadas e visite sites dedicados a desfazer boatos. Por meio de ativistas, imprensa e leitores, diversos setores da sociedade começaram a contra-atacar as notícias falsas em iniciativas como agências de checagem, manuais online sobre compartilhamento de informações e fóruns sobre jornalismo como e-farsas e boatos.org.
Agora que você já conhece algumas dicas, separamos algumas notícias falsas e verdadeiras. Observe. Então, aqui tem uma notícia, né? É mais uma propaganda de uma televisão, olha só, uma televisão de 40 polegadas por R$ 699. Aí tem aqui em cima o site, né, de onde foi tirado, aí em vermelho ali, né, escrito em preto, depois em azul está as informações da televisão e o valor ali. Então, você vai colocar, se você acha que é verdadeira, você coloca um X, se acha que for falsa, você coloca um X ali. Agora, nós temos outro aqui, ó. Tá ali em verde, né, tracejado ali em verde, aí tem o HTTPS, no extra, né, www.extra.com.br. Aí tem a mesma descrição da televisão, a mesma televisão de 40 polegadas e o valor R$ 1.799. Então, o que vocês acham? Ela é verdadeira ou é falsa? Aí aqui nós temos a resposta. Então, na verdade, a primeira é falsa e essa segunda que é verdadeira, né? Bom, de posse dessas observações, vamos agora então às questões. Quais indícios levaram você a concluir qual notícia era falsa e ou verdadeira? Então, o que mostrou para vocês que uma é falsa e a outra era verdadeira? A questão 2. Quais elementos, o título, a fonte, o conteúdo das notícias fez você perceber que a notícia era falsa? O texto lido e a atividade proposta mudou a sua percepção para identificar uma notícia falsa? Em que sentido? Então, depois de vocês terem observado esse texto, né, visto o que é falso, o que é verdadeira, visto aquelas dicas, tudo, mudou a sua forma de identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa? Né? Em como? Como que isso aconteceu? Questão 4. Você tem o hábito de compartilhar uma informação pelas redes sociais e ou WhatsApp? Não basta colocar sim ou não, tem que colocar por quê, tá? Questão 5. Após a aula, quais os cuidados que você terá para conferir uma informação? Cite 4 sugestões. Então, a partir de agora, e depois de todo esse conhecimento que você teve hoje, se você quiser checar uma informação, se ela é verdadeira ou falsa, o que você vai fazer? Dê 4 sugestões sobre algumas coisas que você pode fazer para checar se a informação é verdadeira ou falsa. E a questão 6, quais podem ser as consequências quanto à disseminação de uma notícia falsa? Então, quando você compartilha, né, uma notícia, um boato, uma notícia, uma fake news, quais são as consequências? O que pode acontecer? Vocês vão colocar aí 3 exemplos de coisas que podem acontecer se você publicar uma fake news, ok? Bom, isso é tudo. Eu aguardo o retorno de vocês, ok? E não esqueçam de fazer a lápis, né, um rascunho, depois passa limpo e eu aguardo então. Muito obrigada, tchau, gente.